Olá, tudo bem? Meu nome é Moisés, eu sou da 3DT Solution, uma empresa especializada na venda de impressoras, peças e resina da Anycubic. Este é o segundo tutorial sobre como configurar o software de fatiamento Chitubox. Caso ainda não tenha assistido ao primeiro vídeo, deixaremos um card acima para que você possa assisti-lo. Se deseja compreender tudo sobre a configuração do Chitubox, é importante assistir ao primeiro vídeo, onde explicamos como adicionar uma impressora ao software e ensinamos como calcular a densidade da resina de forma precisa. Hoje vamos explorar a aba Imprimir, uma das mais importantes da configuração do fatiador. Por isso, preste bastante atenção. Como o conteúdo é bastante amplo, vou dividir em 3 partes. Na primeira parte, explicarei desde a altura da camada até decremento de tempo de transição. Na segunda parte, abordarei o modo de espera durante a impressão, que será dividido em tempo de descanso e tempo de desligamento UV. Por fim, na terceira parte, abordarei a distância e a velocidade de elevação e retração, além de explicar o funcionamento do método TSMC e a divisão feita na distância e velocidade. Os links de download do Chitubox versão 1.8.1 e versão 1.9.4 estão na descrição do vídeo. Altura da camada. A altura da camada refere-se à espessura de cada camada em milímetros e afeta diretamente a velocidade de impressão e a precisão dos detalhes da peça impressa. Quanto menor o valor inserido, mais finas serão as camadas, resultando em uma impressão mais detalhada no eixo Z. No entanto, isso também aumentará o tempo de impressão, já que terá mais camadas para imprimir. Para aplicações odontológicas, recomenda-se uma altura de camada de 0,05 mm, que equivale a 50 microns. Já para aplicações de joalherias que exigem alta precisão, é necessário uma espessura de camada de aproximadamente 0,05 a 0,01 mm. A maioria das impressoras de resina populares como Anycubic, Elego e Creality só conseguem atingir uma espessura mínima de camada de 0,01 mm, devido às limitações de hardware. Embora existam impressoras capazes de atingir uma espessura mínima de 0,001 mm, o preço delas é bem elevado. Será que imprimir uma peça com uma espessura mínima de 0,01 mm resultaria em maior precisão? Minha resposta é sim, mas apenas no eixo Z. Ao comparar impressões feitas com espessura de camada de 0,01 mm e 0,05 mm, é possível notar claramente a diferença na qualidade de impressão. Embora muitos ourives trabalhem com espessuras de camada de 0,05 mm devido ao tempo de impressão, é importante saber que uma espessura de 0,01 mm pode fornecer um resultado ainda melhor em termos de precisão no eixo Z. Portanto, se você precisa imprimir peças de joias com maior precisão, é recomendado utilizar espessura mínima de 0,01 mm. Entretanto, é importante estar ciente de que o tempo de impressão aumenta significativamente em comparação com a espessura de 0,05 mm. No entanto, a precisão da impressão não depende apenas da espessura da camada, mas também da resolução XY da tela de LCD, no caso das impressoras de sistema LCD, ou da resolução do projetor, no caso das impressoras DLP. Por exemplo, se compararmos a impressora Photon Mono com uma resolução de 51 microns com a Photon Mono 4K com uma resolução de 35 microns, a Photon Mono 4K apresentará melhor qualidade de impressão. Caso tenha dúvidas sobre qual configuração utilizar, é possível iniciar com a altura de camada de 50 microns, que
que é 0,05 mm. Camada de base. As camadas de base são as camadas que ficam expostas por mais tempo para garantir uma boa adesão à plataforma de impressão. Normalmente, um valor entre 5 e 7 é suficiente para a quantidade de camada de base. Tempo de exposição. O tempo de exposição é um dos fatores mais importantes na impressão. Ele determina o tempo que cada camada da peça é exposta à luz UV para que ocorra a cura da resina. A definição correta do tempo de exposição é essencial para se obter uma peça com qualidade e evitar problemas de dimensionalidade. Uma das principais influências do tempo de exposição é nas dimensões finais da peça. A superexposição pode aumentar o tamanho da peça e suprimir detalhes finos do modelo, enquanto a baixa exposição pode não curar a resina completamente, o que pode levar a uma contração da peça durante a fase de pós-processamento, resultando em uma dimensão menor do que espera. Além disso, áreas da peça que ficam mal expostas podem ser parcialmente curadas, o que pode levar a detalhes impreciosos ou falta de nitidez nas bordas e contornos da peça. Por isso, é importante ajustar o tempo de exposição de acordo com a altura da camada e o tipo de resina utilizada. Geralmente, quanto maior a altura da camada, mais tempo de exposição é necessário para garantir a solidificação adequada. Por outro lado, quanto menor a altura, menos tempo de exposição é necessário. Para impressoras monocromáticas, como a Anycube Photomono 4K, o tempo de exposição recomendado é de 2 segundos. Já para impressoras RGB, como a Photon e a Photon S, o tempo de exposição é geralmente mais longo, em torno de 6,5 segundos. É importante lembrar que esses tempos são apenas indicações iniciais e um ajuste fino pode ser necessário, pois vários fatores afetam o tempo de exposição ideal, incluindo a marca e o modelo da impressora, devido às diferenças de potência das lâmpadas de LED, da tela de LCD, do desgaste do LCD, do tipo de resina e da reatividade da resina e outras variáveis. As impressoras Anycube Mono X 4K e 6K, assim como o Mono 4K, possuem uma função de ajuste de potência luz UV integrada, permitindo ao usuário ajustar a intensidade de luz de acordo com as reatividades de cada resina. Para a resina Anycube Base, na impressora Mono X, o tempo de exposição geralmente é de 1 segundo, enquanto na Mono 4K é de 2 segundos, com a potência de luz UV de 100% para ambas as impressoras. No entanto, para resinas Base ou Standard de marcas diferentes, essa configuração de tempo de exposição pode não funcionar devido às diferentes reatividades das resinas. Nesses casos, pode ser necessário reduzir a potência do luz UV para 60% a 80% e aumentar o tempo de exposição para 1,5 a 2 segundos na Mono X e acima de 2 segundos na Mono 4K. Para saber mais sobre o tempo de exposição correto, pode entrar em card acima. O tempo de exposição da base é um fator determinante para a aderência da peça à plataforma durante a impressão 3D. Geralmente, as camadas de base são expostas de 10 a 15 vezes mais do que as camadas subsequentes, garantindo uma fixação adequada da peça. Caso a peça não aderir adequadamente à plataforma, o problema pode estar relacionado a 2 fatores: tempo de exposição insuficiente da camada de base ou nivelamento inadequado da plataforma. A contagem de camada de transição é um recurso novo do software C2Box que ajuda a melhorar a aderência entre as camadas de base e as camadas normais da impressão. Quando essas camadas não se conectam adequadamente, pode ocorrer a separação das camadas e, subsequentemente, a falha na impressão. O recurso de contagem de camada de transição
adiciona várias camadas de transição, que gradualmente levam a camada de base para as camadas normais. Embora eu não tenha experimentado esse tipo de problema com a falha de conexão adequada entre a camada de base e as camadas normais, a existência desse recurso sugere que outros usuários possam enfrentar essa situação com frequência. Portanto, recomenda-se a utilização de cerca de 5 a 7 camadas de base, em seguida 4 a 6 camadas de transição. Eu não recomendo a utilização de mais 7 camadas de transição, pois algumas resinas possuem um tempo de exposição maior do que o tempo de decremento das camadas. Por exemplo, resina de provisória da MekerTech requer 4,5 segundos de tempo de exposição na impressora Anycubic Photomono 4K. Caso sejam utilizados 7 camadas de transição, o tempo de transição seria de 4,44 segundos. Já com 8 camadas, esse tempo seria de 3,94 segundos, ambos abaixo do tempo de exposição necessário, o que pode causar falha na impressão. O tipo de transição. Atualmente, apenas um tipo de transição está disponível no Cheatbox, que é o linear, decremento do tempo de transição. Quando a contagem de camada de transição é adicionada, o software calcula automaticamente tempo de transição para cada camada, garantindo uma transição suave e eficaz entre as camadas de impressão. No próximo vídeo, vou abordar o modo de espera durante a impressão, que será dividido em tempo de descanso e o tempo de desligamento UV. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e não deixe de se inscrever para poder receber novos vídeos e tutoriais sobre impressão 3D de resina. Até o próximo vídeo!